Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. Isso, já estamos avançando, vamos para a aula 17.1. Daqui a pouco nós iremos começar a fazer a nossa avaliação de novo. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula, para ter mais conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos continuar a aula de ontem, por exemplo, né? Quando nós começamos a falar sobre o socialismo, a queda do Muro de Berlim. Hoje, especificamente, nós vamos falar o socialismo no pós-Segunda Guerra Mundial, tá bom? Para vocês entenderem como é que funciona esse regime, como que ele se prolongou, como que ele foi inserido na sociedade, como que ele se comportou e como ele chegou ao fim. Tá bom? Então, fiquem atentos, abrem o seu caderno, coloque a data de hoje, coloque o título da aula e procure também anotar a minha explicação. Porque quando chegar no dia da prova, vocês utilizam esse material para poder estudar e aí é só correr para o abraço, tá bom? Então, segue no quadro, vamos lá. Isso, garoto! Socialismo da Revolução à crise. Ou seja, do surgimento à derrocada. Se vocês acompanharam as nossas aulas lá atrás, aquela ideia de falar sobre... em 1917, lembra? A Revolução foi em 1917. E de lá para cá vem acontecendo. Em 1989, foi quando tivemos a queda do Muro de Berlim. Em 90, aí temos a crise das duas Alemanhas que vão se juntar. Aí em 91, nós temos o esfacelamento do regime socialista. Tá bom? Nessa aula 17.1, vamos falar então como foi o comportamento da União Soviética no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, tá bom? Vamos saber como é que estava a Europa Oriental nessa divisão, como estava composta. E também nessa aula, vamos falar sobre a China. Temos a Revolução Chinesa, também teremos a Revolução Cubana. Vou abordar esse assunto aqui para vocês entenderem. Por quê? Olha só, me coloca nessa tela aqui, por favor, produtor, me coloca na tela. Olha só, observe aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho Cuba e China, certo? Cuba e China adotaram o regime socialista. Aquele mesmo regime que foi criado lá atrás, em 1917, lembra? Lá para o Vladimir Lenin, depois ele morre, aí ele toca o terror, né? Quem assume vai tocar o terror, que é o Stalin. Aí, senhores, como eu também falei na aula anterior, países serão adeptos ao socialismo, países serão adeptos também ao capitalismo. E aqui dá para você observar que dois países como Cuba e China serão adeptos ao regime socialista. Vamos entender quais foram os meios que levaram China a passar pela Revolução, a inserir a Revolução, a adotar a Revolução. E também quais foram os meios que Cuba adota a Revolução e aí se programa um país socialista. Tá bom? Vamos acompanhar? Joga no quadro, acompanha comigo. Aí eu posso seguir. Veja aí. Socialismo, então, da Revolução à crise. A Revolução Russa, ela aconteceu em 1917. Ela gerou as condições para a criação de um Estado socialista, que foi fundado em 1922. Um Estado socialista é desse período que vocês estão vendo, 1922. Lembra dessa imagem? Pois é.
Olha só, me põe nessa foto aqui. Deixa eu explicar para vocês a questão dessa imagem. Ó, o que vocês estão vendo aqui são cidadãos alemães que, insatisfeito pelo regime socialista de um lado e o regime capitalista de outro, lembrando que a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em 4 zonas. Uma zona francesa, outra americana, outra inglesa e a outra soviética. Depois, ela é dividida em 2 zonas, olha aí, ou seja, 2 zonas. Uma soviética, outra americana. De um lado, nós temos aí a República Democrática Alemã e a República Federativa Alemã. RDF e RDA, né? RDA, RFA e RDA. República Federativa Alemã e República Democrática Alemã. Pois é. Acontece que a Alemanha Oriental, ela é socialista. A Alemanha Ocidental, ela é capitalista. Lembre-se que de 1945 até 1990 é o período da Guerra Fria. Nesse intervalo de 45 até 90, muitas coisas irão acontecer. Vocês viram no início a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, e tem assunto que não acaba mais. Daí, senhores, lembram também que na aula passada eu falei, em 1961 foi criado o Muro de Berlim. O Muro de Berlim está aqui ele. Esse que estamos aqui com a imagem. Certinho? Lembramos que os soldados orientais, portanto socialistas, simplesmente ficaram ali estático, sem se mexer. O movimento começa na Alemanha Ocidental, que era capitalista. Eles vão começar... Gente, isso aqui é concreto armado, espia. Concreto armado. De repente começaram a bater na parede, no muro. E aí vem um, vem outro. O cara cansa, passa para o outro. Que passa para o outro. E o soldado aqui em cima, sem fazer nada. Ninguém ia fazer nada. Cara, é aquela coisa. Quando consegue abrir uma brecha, e quando o povo ali reunido consegue derrubar uma parede, aí foi uma vitória. Aí ninguém segurou mais. Os dois lados vieram, se abraçaram, festejaram. E ali foi só uma questão de tempo para a Alemanha Oriental se tornar uma Alemanha só, ocidental, capitalista. Imagine o que é conviver com isso daqui, ó. Com o muro que separou uma cidade. É incrível, incrível. E esse muro de Berlim é o símbolo da Guerra Fria. Por incrível que pareça. Tá. Aí, o que nós temos? Se o muro de Berlim era o grande símbolo da Guerra Fria, ele vai para o chão em 1989. Então, assim que o muro cai, poxa, aí a crise ela vem a galope. É um atrás do outro. Pensar que não, as duas Alemanhas se unem. E no ano de 91, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir. Mas, ainda dentro desse contexto, nós temos outras nações que se tornam socialistas. O grande mentor dessa ideia socialista foi Vladimir Lenin. Vejam só, aluno, deixa eu fazer você entender. De repente, Vladimir Lenin tinha a ideia de criar um Estado socialista, onde as pessoas poderiam viver de forma mais digna, onde não existiria ricos e pobres,
mas pessoas que pudessem viver em nível igual, que todos pudessem ter condições, não exagerar condições. Talvez a mente de Lênin pensou uma situação, mas quando ele morre, aí não deu outra. A ideia de Lênin vai ser deturpada, Stalin briga com o Trotsky, manda matar o Trotsky, que era amigo de Lênin, e aí a essência do socialismo, ele não vai para frente. Ó, nessa imagem que vocês vão ver aqui atrás de mim, nós temos Lênin, quando ele morre. Após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, o então secretário-geral do Partido Comunista, Joseph Stalin, passou a concentrar o poder político em suas mãos. Eu falei em aulas passadas que vai haver uma disputa entre Stalin e Trotsky. Os dois eram amigos de Lenin. Os dois tinham posições em tribunais de salvação, de ordem pública, etc. Só que Stalin vai ser muito mais ambicioso, ele vai chegar ao poder, porque na disputa entre Trotsky e Stalin, Trotsky queria levar a revolução para o mundo. Stalin não. Vamos primeiramente concentrar a revolução na Rússia, e se der certo, a gente apoia outros países. E a ideia de Stalin foi aceita. Stalin, muito esperto, o que ele faz? Tira o Trotsky do Tribunal de Salvação Pública e ele vai ser exilado no México. Na verdade, Stalin começa a perseguir todos os amigos de Lenin. Ele também era amigo de Lenin, o Stalin. Só que ele manda prender os ex-amigos de Lenin, manda exilar, igual o Trotsky. Só que o caso do Trotsky foi o seguinte: ele tira o Trotsky do poder, do Tribunal de Salvação Pública, vai ser exilado no México. Não contente, Stalin manda um agente da KGB seguir Trotsky. Quando chega lá no México, o agente da KGB vai matar o Trotsky com golpes de picareta na cabeça. Esse não voltaria mais para perturbar o sono de Stalin. Stalin agora é um grande ditador. É, meu garoto. Stalin vai fazer o que quiser com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer ver? Olha aqui ele. Esse é o Stalin. Vai ser endeusado. Ele vai propor isso, ele vai exigir isso da população. Stalin implantou uma ditadura cruel, com expurgos, deportações, prisões e execuções de milhões de pessoas. Isso é o socialismo. O socialismo não permita que você pense diferente que eles. O socialismo é perverso. E eu te convido a assistir alguns documentários que falam sobre Stalin, que falam sobre o socialismo. Os caras são cruéis. Eles pintam uma versão que defende a sociedade, que é isso, que é aquilo. Não se engane. Não se engane. Não é assim que funciona. É só para você ver, o mundo hoje tem quantos países? Mais de 150 países. Mais de 150. Quantos países hoje são socialistas? Tu sabe, aluno? Eu sei. Só temos 5 alunos, 5 países. China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã e a Índia. 5 países que são socialistas. Claro que a Venezuela também é. E o nosso Brasil está caminhando para isso.
O nosso Brasil está caminhando para isso. Por incrível que pareça. Os números, as manchetes, os acontecimentos falam por si só. Você que é um aluno esclarecido, leia bastante, acompanhe a vida política, social, cultural do Brasil, para você ter essa noção. Para onde o Brasil está caminhando. Não é fácil. Nos campos social e econômico, houve desenvolvimento, a taxa de analfabetismo do país, que era 90, caiu para apenas em 20 anos, para quase zero, na parte oriental da Europa europeia, da União Soviética. Tem um lado. Agora, como que acontece isso? Em Cuba também o analfabetismo baixou, mas a miséria aumentou. Por que eles fazem isso? Eu conheço pessoas de Cuba que fugiram da ilha. Hoje estão no Brasil, vivendo muito melhor. Naquela época dos Médicos Sem Fronteira, mais médico. Eu conheço uma médica desse período, ela ganhava 10 mil reais trabalhando no Brasil, 10 mil reais. Mas ela só ficava com 700 reais. O resto tudo voltava para Cuba. Na verdade, o governo brasileiro pagava para o governo cubano, que só repassava 700 reais para essa médica. Qual é a alegação? O que eles argumentavam? Não, o governo cubano investiu na tua educação. Agora o que você ganha vai ajudar a investir nos outros compatriotas. Essa é a filosofia. Na verdade, o governo ficava com todo o dinheiro. Essa moça, quando acabou o programa Mais Médico, ela ficou no Brasil, pediu asilo, e depois ela se mandou para Fortaleza, mora em Fortaleza. E vive bem, trouxe a família, todo o dinheiro que ela ganha é para investir nela e na família. Não dá. Não deu, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Vamos para o quadro. Isso. Veja aí a União Soviética no pós-guerra. Lembra que essa imagem, eu já te mostrei que é o tio Sam, e o grande urso, como é visto aí a União Soviética. Vejam, o território soviético estava arrasado. Quase 2.000 cidades e vilas tinham sido devastadas. Cerca de 100.000 fazendas coletivas encontravam-se em ruínas. É incrível, né? Mais de 100.000 fazendas coletivas. 26 milhões de pessoas tinham morrido na guerra. E outras 25 milhões estavam desempregados, desabrigados, com fome, morando em locais improvisados. É isso que a guerra proporcionou. Esse desastre. Há quem diga, vem para mim, aluno, há quem diga, cadê o meu aluno? Vem para mim. Aí, garota. Há quem diga, a Primeira Guerra Mundial morreram mais de 150 mil pessoas. É o que dizem. Primeira Guerra Mundial. Mas a Segunda, falam aí que foi mais de 50 milhões. 20 milhões foram só os soldados russos que morreram. 20 milhões. E aí você imagina a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Estava um caos, senhores. Um caos mesmo. Miséria. Vai tirar da onde alimento? Pessoas passando fome. Quem é que vai fazer investimento? Quem é que vai fazer empréstimo? Quem é que vai ajudar? Essa imagem aqui, vocês estão vendo? Se vocês fizerem uma leitura, 3 crianças que perderam seus familiares, quem é que vai criá-los? Quem é que vai alimentá-los? E tem outras imagens pior, muito pior do que essa daí. Mas quem mais sofre da guerra
é a sociedade civil. Porque está no meio do conflito. Agora mesmo estamos tendo um conflito entre o Irã e Israel. Um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Aí, a semana passada teve sábado agora, o Irã bombardeia Israel, Israel responde. Esse dia está respondendo também à altura. A guerra, só quem perde são os civis. Se eles fossem para um campo aberto e se autodestruísse, beleza, mas não. Vai para o meio dos civis. Aí prejudica, né? Veja aí. Lenin e Stalin. Diante de tanto estrago, a sociedade soviética necessitava de um imenso esforço de reconstrução. O governo de Stalin traçou metas para a recuperação do país e tomou atitude centralizadora para manter o povo imobilizado. Com certeza, essa imagem foi bem antes da morte de Lenin, em 1924. Como que vai criar mecanismo para conter a miséria? É difícil, mas é preciso acontecer, né? Vamos lá, segue no quadro, vamos lá comigo? Isso. Como que se deu a reconstrução do pós-guerra? Stalin comandou energicamente a reconstrução da União Soviética. Por meio do planejamento econômico estatal, o governo soviético estabeleceu o quê? Reparação da infraestrutura de comunicações e energia. Reconstrução das indústrias pesadas. É o que vai gerar empregos. Mecanização da agricultura e ampliação das áreas. Áreas de cultivo, tá? Aqui teve um ente que ele acabou saindo. Construção de usinas elétricas. Aqui também o sistema não reconheceu, mas tudo bem. Instalação de indústria de armas moderna e ampliação da educação pública. Cara, a atitude que foi tomada foram essas. De forma bem mais rápida. É o único jeito para poder gerar emprego, que vai gerar renda, e as pessoas vão poder voltar a ter um trabalho, a se alimentar, e a vida ela vai voltando lentamente. Ela precisava voltar lentamente. O que não podia é ver aquele monte de entulhos sem poder fazer nada. O governo tem que ter essa habilidade de criar condições para reconstruir. Tá certo? Ó, esse é o Stalin discursando para a juventude, para o povo. Mas tudo bem. Olha aí. E a Europa? Como é que estava a Europa Oriental? Lembrando que a Europa Oriental já é boa parte aí conduzida pela União Soviética. A instalação do socialismo no país do leste europeu teve ponto em comum na luta contra o nazismo. Os antigos colaboradores dos nazistas foram repelidos pela população. Apoiado pela União Soviética, conquistou o poder e instalou um governo baseado no modelo soviético. E aí, observa os países que se falam. Aqui eu tenho a Alemanha, perceberam aqui? Olha aqui, a Alemanha, a Polônia. Esses países começam a se tornar independentes também. O território russo era grande, mas irá diminuir. Os colaboradores nazistas foram repelidos pela população. E a Alemanha, para ter uma ideia, vem aqui para mim. Ó,
Para você ter uma ideia, aluno, até hoje, os alemães, eles não se sentem confortados em falar sobre isso. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Não se sente confortado. Porque é uma página negra da nossa história. Por incrível que pareça. Eles querem até esquecer que isso existiu. Mas está no livro de história. Incrível. Eu tenho alguns amigos que são alemães e uma vez, eles estando aqui no Brasil, eles falam português fluentemente, entendem legal. E aí uma vez eu conversando com eles sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os alemães e tal. E ele perguntou, como é que vocês sabem disso? Sabe, no Brasil nós estudamos a história da Alemanha. E todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu perguntei, lá não é assim? Eu disse, não. Lá nós não estudamos a história do Brasil porque não nos interessa. Lá o nosso foco é diferente de vocês. Ai, caramba. Aí me calou, né? Mas é um modelo aplicado de educação para eles. Infelizmente. É assim que funciona. As principais medidas adotadas nesses países estavam o domínio político do Partido Comunista, o fim da propriedade privada por meio de produção e o controle da economia pelo Estado. Bancos, fazendas, fábricas, transporte, comunicação e educação passaram a ter o controle do governo. País socialista tem disso. O governo tem todo o controle. Aluno, dê uma pesquisada como é que é a China, como é que é Cuba, como é que é a Venezuela, Coreia do Norte. Dê uma pesquisada para você entender como é que funciona. Tá bom? Segue na tela, olha só. Essa bandeira da China, é isso? Vamos saber um pouquinho sobre essa nomenclatura. Veja, no contexto da Guerra Fria, tratados de cooperação econômica como o Comecon, criado em 1959, e militar, que é o Pacto de Varsóvia, criado em 1955, foram assinados entre o governo da União Soviética e os governos socialistas dos países da Europa Oriental. O Comecon é um plano econômico para ajudar os países do leste europeu, os países socialistas. O objetivo era fortalecer a aliança do bloco socialista diante da posição dos governos capitalistas ocidentais, comandados aí pelos Estados Unidos. Então, vem aqui para mim. Olha só. Os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, cria a OTAN, que é um plano militar. A União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos cria o Plano Marshall, que é um plano econômico. A União Soviética cria o Comecon ou o Comiform, que é um plano econômico. Os Estados Unidos criam os seus agentes, a CIA, Agência Central de Inteligência, e a União Soviética cria a KGB. Nós estamos dentro da Guerra Fria. O que um cria, o outro cria. Os Estados Unidos detonou a bomba atômica em Hiroshima no dia 6 de agosto e em Nagasaki no dia 9 de agosto. Mas aquela bomba de 1955 não vai ser para os japoneses. É uma resposta para quem? Para a União Soviética, que era um país socialista. Desde 1917. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os senhores, e olha que os Estados Unidos lutam do lado da União Soviética. Mas a União Soviética tinha um regime socialista.
O bicho está feio. Por isso que aqui, ó, surge a China. Vamos lá, joga na tela aí. Ó, no século XIX, o país passou a ser alvo da expansão imperialista ocidental, principalmente por parte dos ingleses. Na verdade, aqui é a bandeira da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acabei confundindo. E aqui que é a bandeira da China, que é só a estrela. Aqui sim, é da China, tá? Vamos lá. Com o declínio da monarquia chinesa, surgiu o movimento liberal burguês, liderado por Sun Yat-sen, que em 1911 derrubou a monarquia Manchu e proclamou a república. Vai vendo, aluno, vai vendo, vai vendo. Houve uma guerra civil por volta do ano de 1930. Dois grupos políticos rivais e ideologicamente antagônicos vão disputar o controle da China. Vai vendo, aluno, vai vendo. Nisso, de um lado, eu tenho as forças capitalistas, que vai ser comandada pelo general Chiang Kai-shek, dos Kuomintang. O Kuomintang é o KMT, Partido Nacionalista. Do outro lado, eu tenho as forças comunistas conduzidas por Mao Tse-tung, que é do Partido Comunista Chinês, o PCC, que vai se consagrar como o principal líder da Revolução Chinesa, a partir da Grande Marcha. Viu? Ó, como foi que se deu essa Grande Marcha? Houve uma travessia de quase 10.000 km, empreendida entre 1934 a 1935, pelas tropas comunistas até o noroeste da China. Os dois grupos enfrentaram-se em uma guerra civil, interrompidas em 1937 devido ao ataque japonês à China. Olha só nesse mapa o desenho aí da Grande Marcha. Perceberam? Então, olha aqui, nós temos dois grandes líderes, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é do PCC e o Chiang Kai-shek é do KMT, Partido Nacionalista. Tá? Vai vendo, aluno. As duas Chinas. No dia 1º de outubro de 1949, venceram definitivamente seus inimigos internos e criaram a República Popular da China, que compreende todo o território do continente chinês, continental chinês. Reiniciadas as lutas entre as tropas de Mao Tse-tung e a de Chiang Kai-shek, os comunistas objetivaram sucessivos êxitos. Chiang Kai-shek. Não, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung que era dos comunistas. E aí, olha só. República Popular da China. E República da China. Então eu tenho duas Chinas. Olha a bandeira de uma e olha a bandeira de outra. Continental, o terceiro maior país do mundo, também chamado de China comunista. A outra China, que é a China, a República da China, ela é uma China insular, porque é uma ilha, também chamada de Taiwan. E lá eles tiveram o famoso Esquadrão Suicida. Viu? Com o apoio dos Estados Unidos, o general Chiang Kai-shek e seus seguidores fugiram para a Ilha Formosa. Ali, fundaram a República da China, mais conhecida como a China Nacionalista, ou simplesmente
Taiwan. Está aqui, ó. Tanto os representantes da China popular como da China nacionalista passaram a reivindicar desde então a condição de legítimo governo da China. Aí agora eu saio dessa briga das duas Chinas, a China popular e a China comunista, e partimos para a Revolução Cubana. Houve, claro, a influência dos Estados Unidos, certo? Desde sua independência, Cuba ficou sob a influência dos Estados Unidos. No ano de 1902, o Congresso cubano foi convencido a inserir nova Constituição do país, a famosa Emenda Platt, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba sempre que os seus interesses se vissem ameaçados, ou que fossem ameaçados. Governo de Fulgêncio Batista. De 1933 a 1959, o sargento Fulgêncio Batista foi o homem forte de Cuba, tendo assumido aí o controle das Forças Armadas e liderados a deposição do presidente Gerardo Machado e Morales. Batista acumulou uma fortuna ilícita, utilizando métodos violentos contra seus inimigos. Reagindo à situação de dependência e de subordinação em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara de la Sierra começa a lutar contra o governo de Batista no ano de 1956. Vitoriosa, a Revolução Cubana caminhou rumo ao socialismo. Entre suas principais medidas, destacou-se a reforma agrária, o uso pela terra por latifundiários cubanos e estrangeiros foram proibidos e a propriedade foram confiscada pelo Estado. Viu? Como é que é o regime socialista? Pois é. Iniciaram-se, então, conflitos entre o novo governo cubano e o governo dos Estados Unidos. Como marco desses conflitos, podemos destacar a invasão da Baía dos Porcos e o embargo econômico e a famosa crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi quando a União Soviética implantou mísseis na Baía na ilha cubana, voltada para os Estados Unidos. Os satélites descobrem e deu aí 48 horas, ou foram 72 horas, 3 dias, 72 horas para retirarem os mísseis. E Cuba recebeu uma retaliação, certo? E ela vai ficar sob a vigilância constante dos Estados Unidos. Tá bom? Bom, agora eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, porque é muito rápido. Tchau, tchau.